nome é Pedro Bassante e esse vídeo faz parte da disciplina de Tópicos em Administração. O convidado dessa semana é o Antônio Carlos Guzmão. Ele ficou por 2 anos no Departamento de Gestão Orçamentária e há 3 anos ele é o chefe da divisão de compras direta. Eu recebi dos colegas do grupo que acabou de fazer a apresentação a parte que eles iam estar passando para vocês. E verifiquei que, como era o esperado, era uma parte bem teórica. E por isso do convite para que eu pudesse passar um pouco da prática para vocês. Então, esse material que eles falaram que são poucos lugares para conseguir, é porque ele é muito em direito administrativo. O direito administrativo ele foca muito essa parte e os autores quase que se repetem. Em algumas situações, eu vou dar um exemplo adiante para dizer como a coisa é repetida. Então, uma coisa que vocês têm que saber, porque vai fugir um pouco do modelo que eles apresentaram, que eles falaram muito assim, receita, receita. Só que o Cefet é uma autarquia federal. Então, naquelas denominações de empresa pública, autarquia, fundação pública, a autarquia é uma entidade dotada de personalidade jurídica para cumprir uma missão que o serviço público tem que passar para a sociedade, que no caso é da educação. Então, o Cefet não tem tributos, não tem taxas. Ele é praticamente subsidiado pelo governo como autarquia. Adiante eu vou falar um pouco que ele tem receita, não de tributo e taxa, mas são pequenas receitas. Que pequenas receitas são essas? Todo mundo já passou ali, conhece o Licínio da barbearia, aquele local que o Licínio está, aquele local é arrendado pelo Cefet. Aquilo é uma receita própria. A lanchonete, o restaurante, os bancos pagam valor pelo espaço que eles ocupam do Cefet. E isso entra numa fonte específica de receita própria que o Cefet, junto que vem com subsidiado pelo governo, faz o total de arrecadação para que ele possa investir ou gastar. Investir nos investimentos deles e gastar num custeio, como já foi dito. Não sei se está pequeno, mas esse quadro é uma coisa também que eu procurei ser fiel, e é outra mensagem que eu passo para vocês que estão estudando administração. Entrem no portal do Cefet, documentos institucionais, relatório de gestão. Todo ano, o Cefet, até abril do ano seguinte, ele faz sua prestação de conta através do relatório de gestão. Então, se vocês forem nesse caminho, no portal Cefet, documentos institucionais, relatórios de gestão, vocês vão encontrar esse relatório que eu acho que é muito bacana para vocês se familiarizarem com a instituição que vocês estudam. O que ela gasta é uma prestação de contas mesmo. E um dos quadros iniciais desse relatório de gestão é por que eu coloquei ele? Porque se fala em transparência, não existe transparência sem prestação de contas. Então, o Cefet, ele é uma unidade prestadora de contas. Como autarquia, ele, ao receber todo esse investimento do governo, ele tem que prestar conta. Ele não pode simplesmente, como foi um passado distante, gastar e não se explicar junto ao governo. Ele tem que estar de acordo com metas pré-estabelecidas e de acordo com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é feito também plurianual. Para distinguir se é Cefet Rio, Cefet Minas, a gente tem uma chancela, que é o código CEAF 153010 e o código de gestão 15244. O que é o CEAF? O CEAF é o Sistema Integrado de Administração Financeira. É onde a gente movimenta todo o dinheiro recebido e onde ele é gasto. E ele que é a base para muita informação gerada no nosso relatório de gestão. Agora aqui,
Fonte relatório de gestão 2018, para vocês terem uma ordem de grandeza. O Cefet gera um investimento do governo num montante total de 417 milhões em 2018. Sendo que pessoal, 355 milhões arredondando. E aí, fazendo uma ponte para que todo mundo está aí vivendo com essa situação. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. É necessário. Para vocês terem uma ideia, desses 355 milhões, a metade são de inativos e pensionistas. Então, quando o governo fala, poxa, nós estamos pagando muito e tem pouca gente contribuindo, é porque o passado você tinha um valor de previdência pleno. Quem trabalhava em autarquia, até a emenda constitucional de 2003, saía com integralidade, ou seja, ganho 30 mil, vou me aposentar com 30 mil. A partir da emenda constitucional de 2003, já houve uma mudança, que é o meu caso, que entrei em 2014, eu posso ganhar 30 mil aqui, mas na hora que eu vou me aposentar, é o mesmo critério da Previdência Privada. Pega 80% da média, limitado aos 5.839, que é o teto do INSS. Então, muito que vocês estão escutando é isso. Eles estão querendo começar a não deixar um passivo muito grande e de pessoas, tudo bem, já produziram. Aí você fala, poxa, mas eles já deram a cota de sacrifício, já produziram. Mas, infelizmente, isso começa a dar problema, e por isso fazendo cálculo atuarial, a média de idade, com os recursos tecnológicos na medicina, a nossa média de idade está aumentando, isso gera esse problema. Isso foi um pequeno parêntese em relação ao que a gente está falando. Custeio, 54 milhões. O que é custeio? Eu vou mostrar um quadro adiante. Custeio é a recepcionista, que é contrato terceirizado, é a limpeza interna, é a limpeza externa, e outras despesas que são chamadas de serviços continuados. São pequenos serviços, como uma manutenção, uma pintura, que não chega a ser uma obra e ser um investimento. Investimento, em torno de 8 milhões que está ali, normalmente são em equipamentos, cadeiras, notebook, quadro, data show, obras, a quadra, a biblioteca, tudo que você pode verificar de obra está na rubrica de investimento. Botei ali o número de alunos, aproximadamente, nós temos 17 mil alunos que estudam no Cefet, entre ensino médio técnico e a pós-graduação. Eu botei esse slide aí para mostrar um pouco da estrutura organizacional, que também está ligado à administração. Apesar das unidades, nós temos 8 campi, Maracanã, mas esses estão aí, Maria da Graça, Nova Iguaçu, Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença. As diretorias sistêmicas todas estão no Maracanã, que é a DIGES, que é a Diretoria de Gestão Estratégica, a DIRAP, que é a diretoria a qual eu pertenço, que é a Diretoria de Administração e Planejamento, tem a Diretoria de Ensino, a Diretoria de Pesquisa e Programação e a de Extensão. E tem 2 órgãos de assessoria, agora aumentou demais, a Auditoria Interna e o CODI. O CODI é um órgão de assessoria. Tudo que é feito, muito da prestação de conta, é o CODI que aprova perante a prestação de conta dos diretores sistêmicos. Apesar de estarmos com 8 campi, a nossa administração ela não é descentralizada. Por quê? Vocês provavelmente viram em administração que um dos fatores que cria o receio do administrador de centralizar é a falta de controle interno. São os controles internos fracos, a falta de ferramenta que eu falei no início da minha apresentação.
Então, realmente, se você não tem ferramentas, se você não tem investimento em TI, você não tem uma VPN, não tem hardware suficiente e não tem controles não só definidos, porque você pode estar definido o controle, mas não está sendo cumprido. Por isso tem a parte de compliance. Então, quando você não tem esse aculturamento, que a gestão pública ela está um pouco atrás da gestão privada, nessa parte, é difícil para o gestor descentralizar. Então, hoje, as unidades elas são solicitantes para o Maracanã. Então, eu vou falar lá dos departamentos, do departamento que eu trabalhei, da divisão que eu estou hoje, eu recebo de todas desses campos o que eles querem que a gente compre. E eles, administrativamente, eles, lógico, cuidam do seu pequeno almoxarifado, têm a responsabilidade de preservar todo o investimento que é feito. Mas, a nível do grande contexto de compra, de administração, ela é toda centralizada no Maracanã. Por isso que os números do Maracanã são bem maiores do que os números das outras unidades de ensino. O primeiro departamento que eu trabalhei aqui é o DGOR, que é o Departamento de Gestão Orçamentária. E é lá que começa toda aquela explanação que vocês tiveram da despesa pública. A nossa brincadeira lá começa já a partir da LOA, da fixação. Para nós, a LOA foi aprovada, ela já é o pontapé inicial do nosso trabalho. Como isso na prática acontece? Tem um grupo de contas dentro do modelo da contabilidade pública, que é o grupo 5 e o grupo 6. O grupo 5 e 6, o 6 é o do recebimento orçamentário e o 5 é da execução. 1 ativo, 2 passivo, 3 despesa, 4 receita, 5 execução orçamentária, 6 recebimento orçamentário. Então, quando a LOA é aprovada, ela cai no grupo de conta 6. E, a partir daí, em cima do que foi planejado, o PDI do Cefet, o que a diretoria define, a gente vai tirando de uma caixa genérica e vai apropriando nos programas já aprovados e estabelecidos. É normal que aconteça na prática, e vocês escutam, e o governo até agora não aprovou. Quando o governo não aprova a LOA do ano, por lei, ele tem que liberar todo mês 1/12 da LOA anterior. E aí, eu entrei em 2014, ele em 2015, acho que ele liberou 1/12, mas em 2016 ele já começou a contingenciar. Apesar da lei, ele só liberou 1/18. E acho que foi um ano que só para maio ou abril que a LOA foi aprovada. Porque tem toda uma discussão política, isso vai atrasando a gente, e atrasa a gestão, e atrapalha a gestão na prática, porque a gente vai trabalhando muito pouco, porque vocês vão verificar adiante que os custos fixos são muito altos, e quando você trabalha com muito particionado o orçamento, 1/12, 1/18, mal ele dá para cobrir a manutenção da instituição. E isso é muito complicado para o gestor. Você acaba carreando para todo o segundo semestre uma correria orçamentária, uma correria de execução orçamentária muito grande. Lá, que é o departamento da elaboração da proposta, e aí eu vou falar para vocês o seguinte, vocês como administradores, com certeza vocês sabem que uma boa gestão é primordial o planejamento. Mas, infelizmente, na prática, hoje, o Cefet, e pelo benchmark que eu já fiz em outras instituições também, denominador comum nas outras instituições, recebe
o orçamento desse ano é o orçamento do ano anterior com um pequeno reajuste. Então, o que está lá no livro e que é o correto de você, o que você deseja, por que está fechado com PDI, não está, isso na prática não tem acontecido. E aí todos aqueles fatores lá de problema na gestão, falta de ferramenta, isso sempre é usado como justificativa para que isso aconteça. Então, o que hoje na prática está acontecendo, até esse ano de 2019, depois eu vou explicar por quê, é um número que vem do passado, que vem com um pequeno reajuste, e que, quando chega lá num departamento que eu trabalhava, o responsável, bom, vamos garantir o serviço continuado, é tanto. Vamos garantir essa prioridade, é tanto. Aí sobra quanto? Ah, fulano de tal pediu, joga tanto para ele, outro tanto para ele. É feita uma redistribuição. Aquela ideia de orçamento, de peça orçamentária, em que o gestor de cada unidade, de cada departamento se debruça para pensar onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu vou precisar, não existe. Você não tem isso, e não é só aqui, não. Além disso, nesse setor, a gente tem sistemas, né? Tem o SCDP, que é diárias e passagens. Todo servidor, quando vai viajar, ele tem direito à passagem, à diária, tem toda uma regra. Tem o CIMEC, que é um módulo de obras, para acompanhamento de obras. Tem o CISPES, que é o Sistema Esplanária Sustentável. O que é esse sistema? A gente, todo mês, pega as contas de concessionárias, luz e água, e coloca lá consumo em quilowatts, consumos em metro cúbico e valor gasto por cada camp. E Brasília acompanha, através desse sistema, o que está acontecendo, se está havendo uma variação a maior ou a menor, que política está se adotando. Acho que vocês já viram há pouco tempo, lá na subida para o bloco da informática, acho que é o bloco I ou J, tem uma caixa d'água de aproveitamento de água de chuva. Então, já foi uma medida legal que no passado não existia. Eu, há 5 anos aqui, eu até hoje me questiono que uma instituição de tecnologia como a nossa, a gente ainda não está tão aberto à energia solar. Acho que tem pequenas situações, mas eu já vi outras instituições que estão na internet lá, toda a exposição, que investiram pesado em energia solar, que é uma forma também da gente diminuir o custo do governo. Bom, hoje eu sou o chefe de divisão de compras diretas. A área de compras diretas é uma área em que, se você foge da tomada de preços, do convite, da concorrência, do critério, normalmente são compras até 17.600. Há bem pouco tempo atrás eram R$8.000, aí houve um reajuste, se eu não me engano, de 122%, porque estava muito defasado. É um tipo de dispensa de menor valor. Lá, por sermos uma instituição de ciência, de pesquisa e inovação, a Lei 8666 prevê, no artigo 24, inciso 21, dispensa por esse critério. E dispensas por esse critério tem todo um edital, aprovação, é uma matriz de preço com no mínimo 3 concorrentes e vence o menor valor. Então, você não passa pelo aquele trâmite mais moroso de um pregão, de uma tomada de preço. Você vai direto, por isso são chamados compras diretas. A inexigibilidade, a Lei 866 é claro, a grande maioria por não haver competição. Né? Uma inscrição num evento, em que é só aquele fornecedor, não tem muito o que se discutir. Aí, só para informação, que eu sei que essa apresentação viria para cá, é a atualização da tabela da Lei 8666 de 93, com os novos valores.
e ali os 17,6 mil dispensa estão todos na minha área, na minha divisão de compras direta. As modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite ou carta convite, leilão, concurso, pregão. O pregão é muito utilizado aqui, porque ele como a própria definição diz, ele é para bens comuns e serviços comuns, que são os grandes materiais de consumo do nosso dia a dia. Então, a gente tem muita contratação por pregão também. E é importante para vocês conhecerem a Lei 10.520, que relata o pregão e todas as suas peculiaridades, a fase de análise, de documentação. Mas o pregão e essas outras modalidades de licitação é uma outra divisão próxima à minha, no mesmo departamento, que é a DILCO, Divisão de Licitação e Contratação. A minha é de compras direta. Aí está lá o pregão, que é bem comum: água mineral, combustível, serviço comum, confecção de uniforme, pintura predial, que é uma manutenção apenas. E dentro desse processo, normalmente, como é miudeza e acaba se comprando em grande quantidade, é feito o pregão presencial ou eletrônico. Os nossos aqui normalmente são presenciais. É importante para quem vai um dia fazer concurso público e, se Deus quiser, ingressar na administração pública, conhecer um pouco sobre o sistema de registro de preço. O sistema de registro de preço é um pregão, mas um pregão com peculiaridades. E o que é o sistema de registro de preço? O pregão da 10.520 que eu falei anteriormente, ele é um pregão presencial, você decide na hora, é o menor preço, cria obrigação fornecedor e contratante, cria punição se houver necessidade do fornecedor contratante, e tem uma validade dos preços, o fornecedor que participa, de sustentar aquele preço por 180 dias, 6 meses. O sistema de registro de preço, ele é um pregão também, mas com que peculiaridade? É feita uma ata em que você não tem a obrigação, você tem um compromisso por escrito que, no prazo de 12 meses, você vai poder contratar aquela quantidade daquele item X ou daquele item Y. O que isso tem de pró? Às vezes, em cima do que eu já falei aqui anteriormente, do governo liberar com morosidade e ficar o segundo semestre muito apertado, você preparar um pregão de 6 meses, às vezes é complicado. Mas você faz um pregão que te dá 12 meses, você pode planejar de ou comprar uma parte esse ano, comprar outra, ou no 12º mês você comprar o que você precisar. Te dá mais tempo. O lado negativo é que, muitas vezes, por conta dessa ineficiência governamental, a gente acaba deixando o tempo passar, porque tem essa ferramenta que propicia o que eu acabei de falar, e nem sempre, na prática, acaba atingindo o esperado. Então, o sistema de registro de preço veio para ficar. Qual outra peculiaridade que ele tem, muito legal? Você, quando tem um item, por exemplo, eu vou comprar 1000 cadeiras, ele tanto pode ser de investimento, que é um bem como uma cadeira, como pode ser de um lápis. Então, eu vou fazer meu orçamento como Cefet. Em 12 meses, eu planejo comprar 1000 cadeiras. O fornecedor é obrigado, além daquelas 1000 cadeiras, reservar, pelo preço que ele ganhou aquela licitação, 4 vezes mais aquele, ou seja, 5, né? Então, 1000, ele vai garantir 5.000 cadeiras. Ah, porque o Cefet vai de 1000 para 5? Não. É muito comum, e o Cefet faz isso, pegar carona de outra ata de preço. Então, você não teve o tempo de fazer aqui, mas você tem, no sistema do governo, você vai lá, eu tenho que comprar um equipamento.
Poxa, mas está terminando o ano, o governo demorou a liberar, eu preciso comprar esse equipamento, não vai dar tempo. Aí eu procuro, opa, o Exército tem lá a cadeira que eu quero. Aí você, o administrador daqui, liga para o administrador, você me permite pegar carona? Se ele permitir, o fornecedor, que tem a obrigação de entregar, no exemplo, as 1.000 cadeiras para ele, vai entregar as cadeiras que o Cefet precisar, contanto que esteja dentro do limite das 5.000. Então, isso é uma administração interessante na área de compras que proporcionou um pouco mais de agilidade na hora, principalmente, de compras assim emergenciais. Bom, aqui são alguns números. Em 2018, a gestão, porque toda compra, todo ato na administração, a gente abre um processo administrativo. E as compras todas, você abre processos administrativos, começa no protocolo, vem um número, e aí o solicitante coloca. Olha, como aconteceu agora comigo, progressão por capacitação. É um processo. Aí ele tem todo o trâmite dele. Ah, quero comprar uma geladeira. Nesse caso da geladeira, até para acrescentar o que o Matheus perguntou, o que a gente costuma passar para o solicitante, para ajudar no planejamento, quais são os itens propícios à ata de registro de preço. Porque também não é tudo que é feito que vale a pena fazer. Então, é muito comum você ter ata de preço que a gente chama de linha branca. Frigobar, geladeira, micro-ondas, eletrodoméstico que os departamentos costumam necessitar, ar-condicionado, split, isso tem muito em ata. Então, isso você consegue planejar o gestor aqui, tipo, não vamos fazer um pregão convencional, porque já tem uma ata de registro de preço, dentro do que os solicitantes pretendem contratar, eu já peguei uma carona, ou se não tem carona, vamos fazer como ata de registro de preço para ter 12 meses aí para comprar. E até dividir o orçamento, que às vezes o orçamento de um ano não dá para comprar aquilo. E com a ata você começa no meio de um ano, termina no meio do outro. Então você pode particionar não só a necessidade, como adequá-la ao recurso por competência, que é outro fator positivo do sistema de registro de preço. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 300 processos, 299. Pregões, contratação de serviço, 13. Aquisição de materiais, 55. Outras modalidades, RDC, obras. RDC é regime diferenciado de contratação. Foi muito para a Olimpíada e tem um inciso lá do RDC que é para órgãos de ciência, pesquisa e inovação em que o Cefet se enquadra. Então, fizemos algumas contratações de obras utilizando esse regime diferenciado de contratação, que também tem algumas peculiaridades. Lá na minha área, nós geramos 47 processos de aquisição para pesquisa e inovação. Todos eles passam pela minha área. Se eu não me engano, foram um pouco mais de R$900 mil investidos em pesquisa e inovação na DI-PPG em 2018. Nós tivemos 95 processos de capacitação, que inclui eventos, inclui treinamento. E 82 processos de cotação eletrônica e de outras dispensas. Por exemplo, concessionária, é um inciso que eu não lembro o nome do artigo 24. Então, chegou a Light lá, vai para a minha área, a gente já empenha para o ano inteiro. Chegou a água, idem. E a cotação eletrônica? Vocês já ouviram falar em cotação eletrônica? A cotação eletrônica ela é um mini pregão. Quando você está naquele limite de 17.600, quando é serviço, é o menor preço. Vem 3 propostas, eu pego o menor preço e contrato. Incluo no sistema e depois é empenhado. Quando é material, você é obrigado a fazer cotação, mesmo sendo de pequeno valor. E o que é cotação? O solicitante vai lá, faz uma matriz de preço,
3 preços mínimos, tem lá uma prioridade que o governo determina para você usar o compra governamental e tal, evitar internet, mas é possível, tem que incluir os impostos, o frete, tudo no preço. Aí tem aquela matriz de preço, aí você pode usar ou a mediana, ou a média, ou o maior valor, o solicitante justificando, aquele valor entra num sistema de compra, de cotação, e durante 72 horas, todo mundo, todo fornecedor, principalmente pequenas empresas, sabem e ficam consultando. Deixa eu ver se tem cotação de algum órgão no Brasil do produto que eu vendo. E começa a dizer, eu dou tanto, eu dou tanto. Chegando ao valor referência ou menor, ao término de 72 horas se fecha a cotação e aí se contrata. Importante uma observação, na gestão pública só se empenha, só se contrata se o fornecedor tiver com todas as certidões atualizadas. Faz parte do processo, de qualquer processo de contratação, só envia-se para empenhar se tiver com todas as certidões atualizadas. Quando não está, até por conta do tempo do processo, se liga, pede para o cara mandar pelo e-mail, atualizar o sistema que é o SICAF, que é o Sistema de Cadastro de Fornecedores, estando tudo ok, o processo segue normalmente. Então, se vocês verificarem, o Cefet, dos 54 milhões, porque tudo isso é custeio, você só com limpeza, só com serviços continuados e concessionários, fazendo um cálculo rápido aí, 12, 15, 16, quase 20 milhões. Então, dos 54 milhões, você já tem 40% aí para manter tudo limpinho, para que vocês possam estudar e produzir, e os professores possam produzir, e nós, servidores, possamos trabalhar dentro de um ambiente saudável, para que todo mundo aprenda e faça o seu trabalho adequadamente. Então, a conta do Cefet, 40% de custeio, ela já vem comprometida no ano. E eu botei esse quadro para falar nisso que vocês estão escutando muito. Vai cortar 30% de custeio? Não vai, porque tem tudo a ver com o impacto que pode causar uma medida dessa. Então, o que eu quero mostrar para você rapidamente? Dotação, é o que vem da LOA. Despesa empenhada. Aí que chega o que eu falei que tem nos livros. Despesa empenhada, todo mundo fala que é a obrigação com o fornecedor. Na hora de fazer concurso público, coloquem essa resposta. Mas, tecnicamente, não é isso. O empenho, ele é só uma reserva orçamentária, e eu explico por quê. Porque até chegar na liquidação, o fornecedor pode desistir e você pode cancelar o empenho. Só não vai cancelar, você vai cancelar. Durante um ano, você pode reaproveitar porque ele volta ao orçamento. Se você cancelar no ano seguinte, você perdeu aquele dinheiro, se houver algum problema. A execução na área pública, diferente que os compêndios falam, é na liquidação. Porque a liquidação é a fase da despesa pública que o solicitante diz: o que eu pedi, eu recebi, como eu pedi, e o gestor fala num valor que tinha que ser contratado. Depois que você recebeu, aí você cria a obrigação do pagamento. Tanto que o sistema de informação de custo que o governo federal está querendo implantar em todos os órgãos, não vai ser no empenho que ele vai pegar a despesa somente na liquidação. Porque o governo federal sabe que entre o empenho e a liquidação, o fornecedor ganhou uma cotação. Ah, não dá mais para bancar o preço, vocês demoraram. O pregão deu problema, você vai multar ele, mas ele não vai te entregar. Aí você vai ter que cancelar. Então, por isso que eu falo que, apesar de dizer que criou a obrigação, é até a página 14. Que daqui em diante, que é a prática, você pode ter um cancelamento. Se é no ano, você reprograma aquele orçamento para outro, tudo bem. Mas se é no ano seguinte, perdeu. E despesa paga, vocês vão verificar que o governo sempre deixa uma inadimplência boa. A gente está com uma inadimplência, e desde que eu entrei para cá, ela só tem piorado, porque o recurso está cada vez caindo menos. Antes caía em mais vezes ao mês, agora
cai muito menos e um valor menor. E, para terminar, se você reparar, em 2018, investimento, 8 milhões, 17, 15. Nós já começamos, no governo anterior, a ter uma queda pela metade do investimento. O custeio, eles ameaçavam cair 10%, aí a coisa melhorava no final do ano e acabava até chegando bem próximo, como vocês podem avaliar. 54 em 2018, empenhou 53.800, 600 mil a menos, provavelmente é que nem se executou. Então, quando se fala em cair 30%, é cair 30% desses 54. Você cai 30% desses 54, você cai 15 milhões, 16 arredondando. É muita coisa que se deixa de fazer. Então, isso é preocupante. Bom, obrigado, boa noite.